Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro. Eu não sei se você deu uma olhada já em como que funciona o nosso programa, mas eu vou te explicar. Aqui é uma roda de conversa em que eu trago sempre um convidado, pode ser um leitor, um autor de um livro, para a gente conversar sobre uma literatura edificante. Para você aí de casa, estar a par de tudo, ser transformado, edificado e nutrido pela palavra de Deus, quando grandes homens escreveram sobre isso. Bom, você já deve estar aí curioso para saber do que a gente vai falar hoje, né? Hoje nós vamos falar de um autor muito bom, C.S. Lewis. C.S. Lewis, eu não sei se você conhece, mas a partir de hoje você tem que começar a ler os livros dele. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, escreveu uma série de livros sobre ética, sobre vida cristã, e a história dele é muito boa. E o livro de hoje é Cristianismo Puro e Simples. E para falar dessa literatura, nada mais, nada menos do que Priscila dos Anjos. Tudo bom, Pri? Tudo bom, Lê? É um prazer ter você aqui com a gente. Ela que já apresenta aqui o Dica de Leitura pra gente, então ela já tá em casa, já é membro aqui de Pinheiros, mestranda em Educação, Arte e História da Cultura, acertei o nome, sempre erro a ordem. Agora sim. Agora foi. E ela é teóloga, professora, então, gente, ela vai explicar aqui a história. Eu vou até sentar como se eu nunca tivesse lido o livro, porque ela vai explicar muito bem. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Ai, Lê, mas vou tentar, né? A gente tenta que dá certo. Você aí comenta aí o que você achou, se você quer mais literatura do Lewis aqui. A gente está sempre feliz de falar de gente boa, assim, de gente que escreve literatura de qualidade para você aí de casa. Pri, já me dá aí um panorama do que é o cristianismo puro e simples. Muito bem. Gente, para entendermos a lógica do Lewis, a gente precisa ter uma noção do pano de fundo. Então, a obra ela não foi composta com o objetivo de ser uma literatura. Na verdade, Lewis, ele foi chamado pelo exército britânico para participar da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra Mundial, ele foi um soldado, e lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras. Então, praticamente, o exército britânico não avançou. Então, lá fez com que muitos soldados tivessem esse sentimento de dor, de sofrimento. E Lewis, ele vai passar isso nas suas obras. Inclusive, tem um livro que fala sobre a origem do sofrimento. Então, por Lewis ter participado da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, as obras dele terão esse discurso de guerra, de sofrimento. Já na Segunda Guerra Mundial, Lewis ele não foi como soldado, mas ele foi como palestrante, como capelão. E lá ele pôde palestrar aos soldados da linha britânica, mas focado para, agora fugiu o nome, eram pessoas específicas do corpo aéreo, né? Então ele palestrou para esse grupo de pessoas. Depois, mais ou menos ali por volta de 1942 e 1944, ele foi chamado pela BBC para dar essas palestras que ele havia dado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, por volta ali de 1940, 1941. Então, ele deu essas palestras pela BBC de Londres, pela rádio. E, posteriormente, essas palestras viraram um compilado. Então, hoje a gente tem essa obra, Cristianismo Puro e Simples. Na versão inglesa, acho que é Mere Christians, alguma coisa assim. E aí, ele vai trabalhar essa temática da guerra. Então, ele quer falar ao leitor, ao ouvinte, sobre um cristianismo. Mas ele não vai começar com todo aquele ideal do cristianismo, apresentando as doutrinas. Não, primeiro ele vai dar um pano de fundo. Eu achei genial isso, porque ele fala de uma maneira clara para uma pessoa que é leiga nessa questão do cristianismo, da história, porque ele tem um histórico ateísta, né? Sim, então ele sabe mais ou menos como que é a cosmovisão, o pensamento de um ateu, e ele já partiu desse pressuposto de quem não conhece as escrituras, Sim. né? Para entender a moral, a ética, por que a gente pensa como pensa, né? Sim, e gozado que a primeira parte do livro, eu vou até abrir aqui,
Porque, assim, lembrando que o livro ele é um compilado de palestras e tal. Então, esse livro, gente, ele tem 4 livros dentro dele. Lewis, enfim, eu não sei se foi literalmente a proposta do Lewis ou dos editores, mas alguns livros do Lewis têm essa lógica de ser um livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4 dentro de um livro só. Então, no livro 1, o título é O Certo e Errado como Indícios para a Compreensão do Sentido do Universo. Essa fala aqui, pegando um gancho com o que você disse, Lê, ele vai falar ao público ateísta, sobre a concepção de uma lei moral, de uma lei natural. Então, ele não vai chegar falando, olha, porque as doutrinas... Não, ele vai apresentar um panorama, ele vai dizer que todo o ser humano, intrinsecamente, ele tem dentro de si uma lei, e essa lei que governa. Não é aquela lei de conduta moral, moral no sentido de sociedade, né? Então, cada sociedade, quando a gente estuda a cultura, a gente sabe, cada sociedade tem uma forma ali de governar, tem a sua ética, a sua moral, enfim. Mas ele não vai trabalhar nesse campo, ele vai trabalhar num campo de que todo ser humano, independente da cultura, se for aqui na América do Sul, se for na África do Sul... Estrutura humana, né? Isso, tem alguma coisa que envolve um ser humano. E aí a gente pode fazer um link com aquilo que está em Eclesiastes 3:11, né? Que todo um ser humano nasceu com esse senso do divino, né? E Agostinho também fala sobre isso, né? Fizeste-nos para ti, o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousar. Então, ele vai trabalhar nessa linha. Mas até então, ele não cita Deus. Nesse primeiro livro, nessa primeira parte, ele não cita Deus. Porque é um discurso mesmo, né? E é muito interessante, porque chama atenção até mesmo de quem não é cristão, né? E ele tem uma narrativa gostosa, não é uma narrativa densa. Outros livros eu já diria que a narrativa dele é bem densa. A Abolição do Homem, você tem que ler e mastigar, porque é difícil. Mas esse livro, ele tem uma linguagem simples e, apesar dele ser filosófico e literário ao mesmo tempo, você consegue entender a lógica que ele tem. Ele explica de uma maneira lógica para você entender. Poxa, começa aqui, aí vai assim e termina assado. E aí dá um panorama, como a Pri disse, um pano de fundo para que você comece a embasar os seus pensamentos, né? Até para o cristão que já é de anos. Tipo, eu fui ler depois da faculdade ainda, durante a faculdade. E aí eu fiquei... todas as doutrinas que a gente começa a estudar, todas as bases teológicas que a gente começa a ter... embasando em tudo isso, fica muito mais fácil, né? Fica. Mas assim, Leia, eu vou confessar uma coisa. É a segunda vez que eu estou lendo esse livro. E esse livro, agora que eu estou lendo, eu estou dirigindo uma roda de leitura, né? Com algumas meninas aqui da igreja e tal. E assim, gente, ler Lewis, e eu vou confessar, porque é a minha visão. Ler Lewis não é fácil, porque às vezes as pessoas, por terem lido Crônicas de Nárnia, por ser um tipo de literatura que é um conto, é mais fácil. E aí, dia alegre, vou pegar, tipo, o Cristianismo Puro e Simples para ler, a Abolição do Homem. Vai ter complicação, porque assim, primeiro, Lewis, ele foi um professor catedrático. Ele era professor de literatura em Oxford e em Cambridge. Eu pude, pela graça de Deus, né, estudar em Coimbra, em Portugal, numa universidade do século XII. E eu tive, todos os professores, na verdade, eram professores catedráticos. Então, para você dar aula numa universidade de peso na Europa, você precisa ter o PhD lá na estratosfera, né, meu filho? Então, não é qualquer um que vai dar aula numa universidade europeia, principalmente essas que são patrimônio da Unesco, patrimônio, né, mundial. Então, a lógica do Lewis vai ser uma lógica de um europeu e de um professor de literatura. Mas isso é de fato, porque eu entendi bastante o Lewis depois que eu fiz a faculdade, que eu entendi já alguns conceitos. Eu fui ler Crônicas de Nárnia, na verdade foi o último livro que eu li dele. Então foi o mais leve, assim, aquele suspiro, né? Sim. Só que eu achei que o cristianismo foi o mais assim, depois dos 4 amores, foi o mais de boa de ler. Gozado que algumas meninas, algumas não, né? As meninas que eu tô lá
participando desse grupo e tal, elas falaram, Pri, é complicado, porque assim, eu também só li Lewis depois da graduação, a Lê também é teólogo, assim como eu, e eu só li o Cristianismo Puro e Simples, agora estou lendo Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, O Peso da Glória depois. Mas assim, quando a gente tem, o que você disse, Lê, quando a gente já tem uma experiência, já consegue ter uma direção, a leitura fica mais fácil. Mas se uma pessoa, por exemplo, não tem uma noção de teologia sistemática, eu não estou falando que precisa ter ter a noção da teologia sistemática ou filosofia para ler, ou conhecimento em todas as formas literárias, não. Mas se você tiver uma visão do mundo um pouco mais ampla, fica mais fácil. Porque aqui, Lewis, ele vai citar teorias, ele cita teóricos, então ele cita Kierkegaard, Platão, ele cita, tem uma outra obra que ele fala sobre materialismo histórico e dialético, que Karl Marx trabalha. Então, se você não tem uma noção de mundo, fica complicado. Mas aí não estou falando que me deparei tipo com, sei lá, a questão sobre átomos. Posso ir lá no Google, dar uma procurada, se você não lembra, se não sabe de cor. Gente, mas eu acho que isso é um desafio muito produtivo. Sim. Porque você lê o livro e se você se depara... Eu já me deparei várias vezes, mesmo com faculdade, com tudo, com termos, assim, que pra mim nunca tinha visto na vida, no livro, principalmente A Abolição do Homem. E aí eu ia no Google, pesquisava, lia outras coisas. O próprio Lewis tinha outras obras em paralelo. Sim. E isso ajuda a gente a ser um ser pensante. Então, o Clube do Livro está aqui. O Clube do Livro é cultura, gente. O Clube do Livro é para você aí de casa, que está pensando em ler alguma coisa. Eu vou expandir meus conhecimentos. Lewis é uma pessoa maravilhosa para você expandir os seus conhecimentos em literatura, em filosofia, em ética. Você pensar profundamente sobre coisas simples do dia a dia. Então, moral e ética são coisas que a gente assim, passa batida às vezes no nosso dia a dia. Sim. Mas quando você lê Lewis, ele explica passo a passo. E o Cristianismo Puro e Simples é muito bom para você que também já é crente. Quando se deparar no evangelismo ou conversando com uma pessoa que é acadêmica, que é cético, enfim... Você vai ter uma linha lógica para entender a cabeça daquela pessoa, entendeu? Sim. Então, acho que é um desafio produtivo. Sim. E é um desafio até que bíblico, né? Porque você busca melhorar. Sim, porque a gente, né, em todo momento, não somente como professora, a gente precisa estimular, né, o outro a ler. Então, mesmo que seja uma leitura difícil, é difícil ler Kant. Sim, é difícil. Nossa, é muito difícil. É difícil. Mas você tem que estimular, no meu caso, o aluno e também me estimular os outros a ler. É uma leitura difícil? Depende da obra de Lewis. Pode ser uma leitura difícil? Sim. Mas você não pode se acomodar, né? Exato. E gozado que o objetivo desse livro, ele é como um saguão. Ele usa essa expressão na página 19. O objetivo do livro é como se fosse uma entrada, né? um saguão, para conduzir aos outros cômodos da casa. O que ele fala? Ele não vai trabalhar uma denominação. Nós sabemos que ele era anglicano. Mas ele não vai trabalhar nesse aspecto a denominação. E a proposta que ele coloca logo de início do livro, né? Ele deixa bem claro isso. Então, o objetivo é fazer com que aqueles que são ateus ou aqueles que são cristãos tenham uma visão melhor, né? É como se fosse realmente um saguão para que a pessoa possa entrar, né? E ali conhecer os cômodos e achar um lugar melhor, né? E nesse lugar melhor seria uma denominação, melhor, enfim, que acha conveniente. E gozado que no segundo livro ele vai falar sobre o que os cristãos acreditam. Então, o que o cristianismo fala? Então, para ele o cristianismo é como se fosse aritmética, é uma parte da matemática. Por quê? A aritmética ela computa verdades palpáveis não, mas verdades absolutas, tá? Então, o cristianismo é essa lógica da aritmética. Porém, nós sabemos que, e ele fala isso, que nem todos os resultados da aritmética podem ter uma confirmação, né? Tem uma lógica, mas não tem uma confirmação. Mas quando ele usa esse exemplo, é para falar o seguinte, que dentro do cristianismo tem as doutrinas. Então, cada denominação, cada linha do cristianismo vai trabalhar com uma doutrina. Por isso que esse livro também, ele
faz com que os católicos romanos e ortodoxos também fiquem encantados. Eu conheço algumas pessoas que amam Lewis e são, né, dessa linha católica romana e ortodoxa também. Mas assim, a verdade que ele mostra é uma verdade voltada para a base do protestantismo, e ele deixa claro. Então ele vai falar sobre os sacramentos, ele divide, né, os sacramentos que a Igreja Católica crê, que são sete sacramentos. Ele fala sobre os 7 sacramentos da Igreja Protestante, né, que é a Santa Ceia, que é o batismo, né, e os 2, né, e depois falar sobre a Bíblia como manual de regra e fé. Mas gozado que aqui ele faz uma crítica ao ateísmo, né, porque ele fala o seguinte, que o ateu, para ele conseguir negar a existência de Deus, ele precisa de mais fé, né? Não, mas no fundo, Lê, ele acredita em Deus. Porque ele até usa o exemplo assim, se uma pessoa não tivesse olhos e vivesse no universo sem luz, aquela pessoa ali, ela não ia conhecer luz, né? Vivesse no universo sem luz porque essa pessoa ela não tem olhos. Então, ela só conhece a escuridão. Então, o que ele fala com isso? Que o ateu, para negar a existência de Deus, intrinsecamente, ele aceita que existe um Deus todo-poderoso, né? Ele não vai declarar isso, mas o que subentende pela visão dele? Que pelo fato da negação, ele já está fazendo uma afirmação. Exato. Né? Então, ele trabalha isso, né? E aí ele vai falando no capítulo, na parte 3, 4, sobre essas doutrinas, né? Uhum. O interessante de Lewis é que ele coloca as coisas bem claras, né? Eu acho que isso é muito também da cultura europeia. Então, ele não tem medo de expor a opinião e falar assim, você pode pensar diferente. Sim. Mas é dessa forma que eu lido. E assim, Lewis não é uma pessoa que a gente fala assim, gente, ele é canônico, vocês têm que acreditar em tudo que ele está falando. Não, na verdade, nenhuma pessoa é assim, né? A Bíblia é a única autoridade, regra de fé e prática. Então, o Lewis, ele é interessante para a gente criar uma mente reflexiva e crítica. Eu acho que o Lewis, ele produz muito mentes, assim, quando você está disposto a ler o livro dele de forma genuína, de forma questionadora, porque a forma de explicação dele, ele já explica rebatendo possíveis refutações e possíveis críticas. Então, você começa a ampliar melhor o seu campo de visão. E eu acho que isso é genial. Sim. Genial. E por isso que eu acho que é interessante você ir de casa, aproveita para ler Lewis. A gente pode fazer de outros livros dele aqui, Abolição do Homem, 4 Amores, que eu acho genial. Tem o box inteiro, tem Nárnia, os contos são maravilhosos. Leiam para os seus filhos. E eu acho que é muito produtivo. Pri, para quem que você recomenda esse livro? Bom, eu recomendo para todos os cristãos. É uma leitura difícil? Sim. Não faça essa leitura de qualquer forma, porque assim você vai perder o fio da meada. Então, como a Lê disse, é um autor que trabalha com tese, antitese, né? E ali ele vai refutando algumas questões que ele apresenta. Então, se você não tem essa percepção clara, vai ficar difícil. Então, faça essa leitura, você que é cristão, mas de uma forma consciente. Eu sei que é difícil na nossa correria, mas estamos em pandemia, então acho que esse tempinho você vai ter. Faça um fichamento, leia, né? E colocando... Degusta o livro, né? Colocando o seu ponto de vista. Gente, é porque eu sou assim, né? Eu sou louca por livros, mas não sei se vai dar certo. Mas é assim que eu faço com os meus livros, sabe? Vai anotando. Tá tudo marcado. Marca só o que é importante. A Priscila marcou tudo. Marca tudo. Porque isso vai fazer com que você cresça espiritualmente. E gozado, né? Tem uma questão que ele trabalha que eu acho que é primordial, né? Ainda mais para nós que somos jovens. Ele vai falar sobre a questão da moralidade sexual, né? E aí fala também da perspectiva do casamento. Se não me falha a memória, vários pontos, né? Porque ele vai trabalhar conduta cristã. Ele não fixa só, por exemplo, em filosofia ou em áreas específicas sei lá,
só da filosofia, da literatura, ele fala sobre vários campos. Sim. Né? Então, eu acho que isso é interessante, porque se você tem uma dúvida, você pode encontrar a resposta de várias dúvidas num livro só. Sim, demais. E aí ele também ele fala o seguinte, que eu acho muito bacana, né? Você que acha que a castidade voltada para a moralidade sexual e tal é uma coisa absurda, no livro ele apresenta que não. Por isso que ele trabalha com a psicanálise. Porque ele vai falar que a psicanálise freudiana, tá? Não junguiana e tal. Ele também contrapõe esses dois psicanalistas. Ele fala que a psicologia freudiana é uma psicologia que faz com que a gente se recoloque no mundo de uma forma certa. Mas ele vai usar essa lógica da psicologia para falar que essa ética, que essa conduta cristã é um manual. É como se fosse um manual, literalmente, do fabricante. Esse fabricante é Deus. Então, se a gente quer... Ele usa essa expressão de máquina, né? A máquina humana só vai funcionar se ela for, se ela for introduzida com o combustível certo. No caso, um carro, sei lá, se for movido a gás, tem que ser a gás. E ele fala que a Bíblia é esse manual. E ele coloca a teologia nesse campo também de ser um mapa, né? Por isso que ele trabalha com as doutrinas. Ele fala que a teologia é um mapa, mas esse mapa ele vai nos ajudar a chegar no lugar certo, mas não quer dizer que as nossas experiências não contam, né? Mas ele fala o seguinte, que a teologia ela é esse mapa que vai nos orientar, que as doutrinas são esse mapa. Exato. É que a gente tem que colocar a ciência no lugar dela, né? Sim. A gente sempre fala isso aqui no Clube do Livro, né? De a ciência tem o seu lugar, a arte tem o seu lugar, e todas elas têm que estar servindo as escrituras. Sim. Ela tem que estar glorificando a Deus. Sim. Então, Lewis coloca isso de uma forma muito produtiva, né? Por isso que ele fala da teologia dessa forma. A teologia é ela que vai nutrir a sua cosmovisão cristã. Ela que vai nutrir, dar substância para a sua fé. Sim. Então, as escrituras é o norte de todas as coisas. Sim. No final de contas, gente, todas as literaturas que a gente traz aqui, elas têm o objetivo de apontar para um único livro, que é as escrituras. Então, você vê o tanto de livro que as pessoas produziram ao longo da história, ao longo do tempo, para que a gente pudesse refletir juntos, ter comunhão na literatura. E isso é genial, porque, por exemplo, a gente falou que essa leitura é um pouco mais difícil, é um pouco mais densa, e a gente não quer criar aqui em você uma resistência para ler. Na verdade, a gente quer criar aqui uma vontade em você de crescer em conhecimento, em sabedoria, em reflexão. E isso é o Clube do Livro, é gerar pessoas pensantes, é gerar pessoas que pensam com o coração. E aí, por exemplo, achei muito difícil, mas tem um amigo que gosta de Lewis, tem uma amiga que lê bastante. Então, o que eu vou fazer? Fazer um Clube do Livro. A Pri fez aqui, está dirigindo um grupo de estudo desse livro. Então, nosso apoio, nosso incentivo monte grupos de leitura, de literatura. Pegue um livro difícil mesmo, pegue um livro que você considera que é difícil para você pensar sozinho e converse com outras pessoas. Pegue Lewis, pegue Kant, pegue qualquer pessoa que você ache difícil e leia. Leia e peça a ajuda do Senhor para você entender biblicamente aquele assunto, para você pensar corretamente sobre o mundo, sobre a vida, sobre você. Esse é o nosso objetivo aqui. Eu e a Pri estamos conversando aqui, mas a gente entende que você faz parte desse grupo. Você é parte do nosso grupo de estudo aqui. É uma roda de conversa, né, Pri? E assim, o que a gente entender, né? A gente tem que pedir orientação para Deus para ver se realmente aquilo é relevante. Exato. Né? Porque às vezes a gente lê tanta coisa, né? E aí a gente tem que passar. Eu gosto muito dessa expressão, né? Que eu sou amante de Kant, tá, gente? Mas tem coisas ali na obra dele que eu acho bacana tratar, principalmente sobre estética da arte, né? Que é um tema que eu gosto. Então, ele fala o seguinte, que a gente sempre temos que colocar as coisas que recebemos nesse crivo da crítica, né? O tribunal da razão. Mas aí a gente sabe, né? Quem tem uma visão um pouquinho melhor ali da filosofia kantiana, ele vai colocar a fé num campo que não vai poder passar pelo tribunal da razão. E aí tem as coisas ali que eu não concordo. Mas o que de relevante eu acho que é o tribunal da razão. Que é o tribunal da razão. Então, esse tribunal da razão, ele precisa ser governado
por Deus, né? Pela própria palavra. Pela própria palavra. Então, tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouvir, passa por esse tribunal, passa pelo crivo, né? O crivo da crítica, né? Para que realmente você possa abstrair aquilo que é bom. E aquilo que não for bom, meu filho, joga fora. Joga fora. Mas o importante é ter esse filtro, né? Sim. Sermos pensantes, pensar, como diz a palavra, pensar com o coração. E esse é o Clube do Livro. Eu poderia ficar conversando muito mais aqui com a Pri. Se você gostou da Pri aqui, comenta aí para ela aparecer em outro Clube do Livro. A gente sempre gosta de trazer pessoas legais, interessantes. Aqui em Pinheiros a gente tem bastante gente legal para conversar sobre diversas literaturas. E a nossa vontade é que você esteja lendo de fato. Comenta aqui se você já leu algum livro do Clube do Livro, se você gostou, se você tem uma indicação para os próximos episódios. E a gente está disponível para servir você. E a gente acaba sendo servida, né, Pri? Sim, porque é um privilégio estar aqui com você. Parece que a gente está aqui na sala de casa, conversando, tomando uma água, tomando um café daqui a pouco, né? Olha, eu vou declarar, gente. Olha, foi bem tranquilo. A Lê é minha amiga, gosto muito. E, assim, o papo é papo de sofá, literalmente, né? De casa, assim, tem que ser esse aconchego, né? Sim, porque o conhecimento, ele tem que ser aconchegante, né? A gente tem que ter prazer na sabedoria. Provérbios é o livro disso. Tem que ter prazer na sabedoria. Pri, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom. Linda. Você é uma lindinha. Muito obrigada a você aí de casa. Você é queridíssimo. Nós amamos a sua presença. Então, daqui um tempo a gente aparece de novo. A gente está aqui todo dia, toda semana, servindo você, servindo a igreja. E a gente acaba sendo servido por Deus também, porque é um prazerzaço estar aqui. O Clube do Livro fica por aqui e até mais. Gente, foi um prazer. Beijos, até. Tchau, tchau.